Agora vamos mudar de assunto, eu queria a sua atenção. Nós vamos trazer aqui uma reportagem que é de um caso polêmico e que caiu como uma bomba na atual gestão da Prefeitura de Taubaté. O Ministério Público do Estado agora está em cima da Prefeitura e cobra a cidade sobre os valores pagos aos servidores públicos por insalubridade. Tem um jogo de narrativas, tem um monte de gente que tenta tirar proveito político disso e a gente não tem interesse nenhum político disso, a gente tem interesse em mostrar o que está acontecendo e saber o que a Prefeitura vai fazer. Para você que é servidor público e para você que é da cidade de Taubaté, que depende dos serviços públicos. Então, uma reportagem completa que você vai acompanhar agora no Brasil Urgente Vale, que traz dados exclusivos sobre esse impasse. Veja. O pagamento de adicionais aos servidores de Taubaté virou alvo de polêmica em 2025. Em março, o prefeito Sérgio Victor, do Partido Novo, publicou um decreto que revê os critérios de pagamentos para insalubridade, periculosidade e risco de vida. A medida entraria em vigor agora em julho. No texto enviado à Câmara, o prefeito considerou que a revisão corrigia distorções apontadas pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas do Estado. Segundo o TCE, mais de 27 milhões de reais foram pagos de forma irregular no segundo quadrimestre de 2024. Por isso, o Ministério Público do Trabalho recomendou a assinatura de um TAC, um termo de ajuste de conduta, com a criação de um programa de gerenciamento de riscos. A medida reduziria a exposição dos servidores e o valor do adicional. O vereador Alberto Barreto, líder do governo, reforça essa lógica. Por exemplo, a gente falar do TAC do Ministério Público do Trabalho, ele coloca lá que tem que ser feito o plano de gerenciamento de risco. O que significa isso? Se eu conseguir um plano de gerenciamento de risco, é reduzir a exposição desse servidor aos agentes biológicos e químicos que levam um risco. Isso faz com que essa insalubridade também reduza de 40 para 20, de 20 para 10 ou até para 0, né? Que é o ideal, que ninguém trabalhe num ambiente de risco. A gente sabe que em algumas profissões é impossível, mas é assim que preconiza a legislação, né? Buscar sempre reduzir esse risco. Isso faz parte da questão aí da segurança do trabalho. O MP também recomenda auditoria e abertura de processo para cada pedido de adicional, com revisão dos pagamentos concedidos. O decreto afirma que só terão direito ao adicional os servidores em atividades de risco comprovado, conforme as normas do Ministério do Trabalho. E o cálculo será sobre o vencimento do cargo efetivo, como determina o Estatuto do Servidor. A decisão causou reação na Câmara. Em maio, os vereadores suspenderam o decreto por 14 votos a 4, alegando inconstitucionalidade. Segundo o vereador Isaac do Carmo, do PT, o cálculo deve considerar também as gratificações. Essa foi a grande discussão dos servidores. Nós tínhamos aí 3.500 servidores que poderiam, da noite para o dia, a partir de 1º de julho, perder 25% em média do seu salário, né? E essa base de cálculo, ela é composta em que direito do servidor? Na lei orgânica. Então, a lei orgânica, ela fala que a base de cálculo, ela é o vencimento do servidor, que é aquele ingresso na carreira após concurso público, mais as gratificações. Isso forma a remuneração do servidor. Portanto, se forma a remuneração do servidor, as gratificações, que é um reajuste pela função, por antiguidade, a cada um ano na prefeitura 2%, ela compõe a base de cálculo. Então, se você tem direito à insalubridade, seja de 10, de 20, de 40, na hora que você vai fazer o cálculo da remuneração para esse servidor, ela tem que compor todos os seus ganhos. A Lei Orgânica de Taubaté garante o adicional, mas não define a base de cálculo. Pela CLT, o adicional de insalubridade varia de 10% a 40% sobre o salário mínimo. Já o de periculosidade é fixo em 30% sobre o salário base. Ambos exigem laudo técnico e fornecimento de EPIs. No serviço público, cada esfera define as suas regras. Na maioria dos casos, o adicional é pago enquanto houver exposição e com base no salário do cargo efetivo. O tema não é novo em Taubaté. Em 2020, o MP já havia recomendado a revisão ao então prefeito Ortiz Júnior. Na época, o gasto com adicionais foi de cerca de 25 milhões de reais. Em 2021, já com José Saldi, o valor dobrou para mais de 50 milhões de reais. Ainda na gestão Saldi, a prefeitura aplicou 40% de insalubridade de forma generalizada aos profissionais da saúde. O TCE considerou a medida irregular por não diferenciar os graus de exposição,
o que gerou mais de 45 milhões de reais em gastos só em 2023. A primeira coisa que a gente precisa entender é que esse processo de questionamento da insalubridade não vem de hoje, né? Começou no governo Sérgio Vitor. Em 2019, né, o Ministério Público de Taubaté, Dr. Sampaio, fez um questionamento à Prefeitura, na época de 2019, questionando as insalubridades desde 2015. Tá? Questionando essa questão da individualização do processo. Não pode ser um processo genérico. Né? Durante o governo Saldi também veio os questionamentos do Dr. Sampaio. E em 2023 já veio um apontamento do Tribunal de Contas apontando que o Saldi fez um decreto de forma genérica, dando 40% de forma, né, genérica para todos os servidores, sem fazer uma avaliação individual do trabalho de cada um, que é o que diz a lei. A lei diz que a questão da insalubridade é o trabalho individual da pessoa, se ela está exposta ou não a situações de risco. Em 2025, a bola de neve chegou até a gestão do prefeito Sérgio Victor e o MP notificou mais uma vez o atual prefeito, cobrando a adequação dos pagamentos. O adicional, segundo a promotoria, deve ser calculado apenas sobre o vencimento do cargo. Se não houver correção, a prefeitura pode sofrer penalidades. O Ministério Público pode acionar a Justiça caso a Prefeitura de Taubaté não corrija os pagamentos da insalubridade. As medidas podem ir desde ação por improbidade administrativa, bloqueio de recursos e até mesmo a devolução dos pagamentos feitos de forma irregular nos últimos 5 anos. O MP ainda recomenda revisões mensais dos pagamentos e providências para, inclusive, devolver os valores indevidos. Errado. Né? Cumpre-se o que está na lei. E até por isso esses apontamentos... Não teríamos órgãos técnicos apontando isso se não fosse irregular. Né? Nós temos aí o Tribunal de Contas falando que é irregular, o Ministério Público falando que é irregular, né? Os próprios procuradores da Prefeitura, né? Tem pareceres deles no processo dizendo realmente que está irregular. Né? Então, não é com todos esses órgãos técnicos apontando a irregularidade que nós vamos continuar teimando, né, em querer fazer o errado. E eu, como membro da Comissão de Fiscalização Orçamentária, nós, membros da comissão, temos a obrigatoriedade de fazer com que o prefeito cumpra o que está na lei. Nós temos um órgão técnico, né, que é o SESMIT, que é um órgão técnico da Prefeitura, formado por servidores concursados, que fazem esses laudos técnicos aí. Só que como nós temos muitos servidores em condições de insalubridade, o prefeito entendeu que nós não teríamos mão de obra suficiente para isso. Por isso abriu uma licitação, contratou uma empresa para que auxilie nesses laudos também. E conforme esses laudos vão chegando, a prefeitura já pode tomar atitude em fazer o ajuste dessa insalubridade desses servidores, que o laudo aponta que ele não tem mais direito a 40%, a 20%, ou o que seja. E isso já está acontecendo? Já está acontecendo. Não tem um prazo específico? Né? Não tem. Os laudos já estão sendo feitos, estão chegando para o departamento, para o RH, e as atitudes serão tomadas na medida que vão chegando. O Anderson é dentista e servidor público em Taubaté. Ele aprova a auditoria, mas teme que mudanças no cálculo prejudiquem as famílias que dependem do funcionalismo público. Uma coisa que tem que ser levada em consideração, né, é que esse pagamento, sim, deve ser feito de forma regular, mas da forma que está sendo, né, que o último decreto previa, isso causa um impacto, uma diminuição salarial, né, na vida dos servidores públicos do município de Taubaté, da ordem que variável de 22, 23 até quase 30%. Então, você imagina, né, você trabalhador, do dia para a noite ter praticamente 1/3 do seu salário diminuído. Para falar mais desse assunto, o Brasil Urgente Vale está recebendo o prefeito de Taubaté, Sérgio Vitor, aqui no estúdio. Prefeito, obrigado pela presença. Boa noite. Seja bem-vindo ao Brasil Urgente Vale. Eu queria saber qual vai ser a sua ação a partir de agora. E a gente viu entre os documentos apresentados, o que mais chamou a atenção é a notificação extrajudicial do Ministério Público à Prefeitura. Isso atinge os trabalhadores, colocando, eu vou colocar dessa forma, quase que como uma ameaça de que pode cobrar que quem recebeu errado, e a reportagem mostra que tem trabalhadores que estão recebendo de forma equivocada, valores que não condizem com o que diz a lei, e isso precisa ser corrigido, eles possam ter até que devolver valores à Prefeitura, o que, ao meu ver, seria um grande absurdo. O que o prefeito Sérgio Vitor vai fazer agora nesse impasse? Existe essa situação, essa cobrança do Ministério Público, a gente teve o decreto que não foi aprovado na Câmara,
O senhor pretende voltar à sua carga junto aos vereadores após o recesso? Quais serão as medidas que o senhor vai tomar, prefeito? Nicolini, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui esclarecendo novamente os fatos, né? Então, como vocês viram aqui, os órgãos de controle foram escalando as suas cobranças com relação à prefeitura desde alguns anos atrás para que seja feito o pagamento corretamente. Não é uma medida do governo Sérgio tentando prejudicar os servidores ou economizar recurso, como muitos tentando usar politicamente falam, né? A gente vem sendo cobrado pelo Tribunal de Contas, falando sobre, agora nesse último até mais específico, né, sobre o pagamento sobre o cargo efetivo, né, o salário base e o percentual de graduação de insalubridade. E agora o Ministério Público também, desde 2019, depois 2020, 2020, né, mostraram aí na reportagem algumas vezes que o Ministério Público cobra essa solução e agora até mais contundente, pedindo, né, ou nos oficiando para notificar extrajudicialmente todos os servidores desse recebimento, segundo o que diz a própria notificação, para que agora todos saibam que está incorreto, né? Então, a partir de agora, pelo que eles falam, não dá mais para alegar que havia boa-fé. Agora, é claro que da parte da prefeitura a gente vai defender para que nenhum servidor tenha que fazer nenhuma devolução, porque a gente entende que a grande maioria esmagadora recebeu de forma de boa-fé, né? Apesar de analisado irregularmente, não foi culpa do servidor. E o que a gente está fazendo, né? Agora a gente editou alguns decretos, né, e foi estendendo os prazos para que a gente pudesse apresentar um plano que não tivesse todo esse impacto na renda do servidor. Nas próximas semanas a gente anuncia a fase 1, né, de um benefício que atende todos os servidores e a gente já consegue reduzir o impacto da renda, né? Tem ali perto de 3 mil servidores que recebem insalubridade. Eles falam em 3.500, números que não é bem esse, né, prefeito? Tinha ali 2.900 servidores e aí nessa primeira fase a gente já consegue ter uma ação que reduz ou mitiga a perda de renda de 1.900. E a gente continua os estudos para entregar uma solução também para os outros 1.000 que ainda terão perda de renda. O que o senhor quer dizer com mitigar a ação para esses 1.900? Nós estamos falando de 60% a 70% dos trabalhadores que recebem insalubridade. O senhor vai recompor esses valores? O que o senhor pretende fazer, já que, né, com o acerto e a mudança para a lei que o MP entende ser correta, atendendo ao pedido do Ministério Público, eles vão ter uma perda salarial? Isso, né? Para cumprir a cobrança do Ministério Público e do Tribunal de Contas, os servidores teriam uma perda de renda e agora a gente vai anunciar em breve um benefício e o seu valor que atendem todos os 6.800 servidores, naturalmente, claro, mas que complementa e ajuda nessa perda de renda também dos servidores que terão um desafio agora nessa reanálise de insalubridade. E aí a gente segue, né, como foi citado na matéria também, tem uma empresa contratada para fazer toda a análise de risco dos servidores de cada área. A gente abriu para que uma comissão interessada acompanhasse junto com a nossa com a SESMIT, né, que é a nossa equipe de segurança do trabalho. Então a gente está tentando dar o máximo de transparência possível para mostrar, olha, não é uma vontade do governo. O que a gente está fazendo é seguir o que a gente está sendo cobrado para fazer. Não tem privilégio nenhum ou prazer nenhum em tomar uma decisão que impacte a vida de tanta gente e a gente está, em paralelo, entregando um benefício dentro da realidade financeira do município dessa, digamos, economia de recurso pela nova aplicação da insalubridade para poder beneficiar os servidores. Agora, prefeito, é claro que a folha de pagamento vai ter um alívio com essas mudanças. Inicialmente, nem tanto, porque o senhor falou que pretende recompor aí com os benefícios ao munícipe, mas quando atingir, ou melhor, aos servidores, mas quando atingir todo mundo, e aí tem algumas pessoas que têm um valor mais alto de insalubridade, a gente acredita que tenha uma redução da folha de pagamento. Esse dinheiro, o senhor pretende usar para pagar a conta que o senhor precisa pagar? O que o senhor vai fazer com esse dinheiro? Não, Nicolini, como a gente falou, apesar dos desafios financeiros do município estarem ou serem complicadíssimos, né? A gente até anunciou recentemente mais um desafio com relação à dívida com o CAF, a gente entende que esse valor que já era destinado para os servidores, a gente tem que criar esses benefícios e medidas para valorizar o servidor. Então é um balanço justo do que a gente está fazendo. Perfeito, esse dinheiro não vai ser usado para pagar a conta. Não, nem deve, né? Está no orçamento como destino do servidor. A gente entende também que o servidor tabatiano está com o salário defasado, né? Com os ganhos defasados, e a gente está tentando melhorar da melhor maneira possível, de novo, respeitando os limites, né? Não pode ultrapassá-los, mas usando esse valor para recompor
e oferecer benefícios que os servidores ainda não tinham. Perfeito. A gente já vai ter desconto em folha de pagamento nesse mês de julho que a gente está entrando, já que o pagamento de junho já foi feito, né? Sim, então, pelas notificações, né, agora os próximos passos, até pela cobrança do Ministério Público, né, a gente está no limite do prazo, né, de notificar e avisar os servidores com relação ao que o Ministério Público vem cobrando. Então, com essa notificação, a gente aplica no vencimento desse mês, né, mas aí já tem a ação de contrapartida ao mesmo tempo. Que deve ser anunciada nos próximos dias e a gente aguarda esse anúncio, nós vamos falar aqui também. Prefeito, aproveitando a sua presença aqui, falando da situação financeira da Prefeitura, além dessa questão da insalubridade, que mexe diretamente com o servidor público, mas eu queria falar sobre a situação geral agora das contas da Prefeitura, que mexe com todo munícipe. As pessoas perguntam assim, agora, a gente noticiou aqui, semana passada, no jornalismo da Band, que a Prefeitura vai ser obrigada a pagar a próxima parcela do empréstimo feito ao CAF, empréstimo que foi feito pelo ex-prefeito Ortiz Júnior, para obras que foram feitas na cidade, e ter uma conta indexada em dólar, que os vereadores também aprovaram lá atrás, alguns inclusive continuam na Câmara Municipal. Prefeito, fala assim, o valor é 5 milhões de dólares. Hoje o dólar está 5,60 aproximadamente. A gente não sabe como é que ele vai estar até o final do ano, quando a Prefeitura tem que pagar. Mas um valor que pode chegar a aproximadamente 30 milhões de reais. A Prefeitura tem esse dinheiro, o senhor já não está pagando a conta que vencia hoje, 30 de junho, e vai pagar agora do final do ano, porque o senhor vai ser obrigado, o governo não vai pagar mais. Por que agora estourou na sua mão, sendo que o saldo só pagou uma e não pagou as demais? Ô Nicolini, desde então havia uma liminar que garantia o que respaldava o município, né, que ao não pagar essas parcelas, o governo federal não poderia, como fiador, não poderia segurar o repasse do governo federal para nós, né? Então, essa liminar durou aí de 2022, se não me engano, até agora, e a gente teve uma decisão parcialmente positiva, né, mas majoritariamente negativa, que fala que, olha, a partir de agora, da próxima parcela, o município é obrigado a pagar, e caso não pague, o governo federal retém o repasse. São 5 milhões de dólares, mais ou menos mais de 1 milhão de dólares de multa e juros. Então, são mais de 6 milhões de dólares nessa próxima parcela, né? O que parcialmente positivo é porque os 235 milhões vencidos, de alguma maneira, ainda está respaldado, né? Então, a gente está em negociação desde janeiro, a gente está conversando com o Tesouro Nacional, fui a Brasília uma vez, reuniões virtuais, tentando dialogar com os órgãos de controle para a gente repactuar essa dívida. A gente não quer ficar inadimplente, mas caiu no nosso colo agora, né? E a gente já imaginava, porque essa liminar era bem embasada, mas em algum momento as liminares caem para que o governo tome uma decisão ou tome uma resolução, né? Então, o que a gente está fazendo desde o começo do ano, né? Renegociando todos os contratos, renegociando dívidas, mas como a gente até, vocês estavam presentes com a gente, fez uma coletiva de imprensa explicitando todas as dívidas do município. Então, tem dívida perto de 70 milhões por ano que a gente paga só com IPMT, tem dívida com Sabesp, tem com alguns órgãos da Unital, tem com o governo federal, tem as parcelas do CAF e tem dívidas com fornecedores recorrentes da prefeitura, né? Então, a conta chegou, foram administrações irresponsáveis com dinheiro público, agora cai essa liminar. O que a gente está fazendo? Além de reduzir as despesas, né? A gente queria agradecer à Câmara Municipal mais uma vez, vários dos vereadores têm sido parceiros para a gente poder aprovar a venda de ativos, né? Que é a solução mais prática que a gente tem para dinheiro imediato, é a venda de imóveis que muitos não estão sendo utilizados ou estão subutilizados, e é a única forma da prefeitura atrair receita de imediato. Alguns foram autorizados, acho que são 5. É suficiente ou não? Não, bem longe de ser suficiente, né? Então, a Câmara Municipal aprovou na última sessão a venda de 5 imóveis, ali o valor estimado gira em torno de 15 milhões. A gente já tem na Câmara um projeto de lei que permite a venda de mais 17 ativos, 17 imóveis. Em agosto, assim que retornar a sessão, a gente destina mais de 30 imóveis também, sendo o principal, acho que todo tabatiano ali conhece, a Esquina do Brasil, que é o imóvel mais valioso ali, que são mais de 1 milhão de metros quadrados, que pega o entroncamento da Dutra e a Carvalho Pinto. E, novamente, né, essa é uma solução emergencial para tentar mitigar esses danos que vêm sendo gerados ao longo dos últimos anos, mas que uma hora a conta ia chegar e chegou, né? Há risco de redução de serviços para a população, prefeito?
Ô Nicolini, para quem mora em Taubaté já sabe que a gente já está com vários dos serviços precários, como no hospital universitário, há um bom tempo, né? Então, o que a gente está fazendo desde o começo é revisando, renegociando e colocando a casa em ordem. Então, esse risco é um risco da gente não conseguir atender, o tempo de resposta não ser o melhor possível. Quando você está endividado, acho que isso serve para a pessoa física também, né? Você não consegue fazer tudo o que você quer no tempo que você quer. Mas a gente vem melhorando gradativamente os serviços na cidade, cobrando, fiscalizando mais. E agora a gente vai encontrar a solução. A gente está trabalhando incansavelmente para essa venda dos imóveis, para garantir que a gente tenha esses um pouco mais de 30 milhões de reais aí em dezembro para pagar essa conta, e não vai faltar esforço, né, de negociação, de empenho para conversar com os deputados estaduais, federais. Os vereadores têm sido parceiros, como eu falei, nessa venda dos imóveis, porque precisa aprovar lá na Câmara Municipal. Estamos em contato com o Tesouro Nacional, estive presente recentemente e ainda dialogando com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com os bancos públicos, né, que podem ajudar a refinanciar essa dívida. Então, é óbvio que é um risco, mas que a gente está trabalhando incansavelmente para que isso não aconteça. Sérgio Vitor, prefeito de Taubaté, obrigado pelos esclarecimentos, prefeito. A gente achou que era um assunto muito sensível, a gente sabe que a cidade passa por um momento crucial na questão das finanças e que é preciso ações e soluções. E é isso que a gente queria saber do senhor aqui. Obrigado pelas explicações. Boa sorte e até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo tempo de vocês. A gente segue trabalhando. Muito obrigado, prefeito. Vamos colocar a imagem de Taubaté ao vivo? Olha aí, Taubaté já anoiteceu em Taubaté, vista de cima, nossa câmera exclusiva que mostra lá do Alto do Cristo a cidade, 21 graus, não só para Taubaté, mas para toda a região. Eu volto, tem muita notícia ainda para você, não sai daí.